Boa noite a todos. Estava pensando, essa semana que passou, um pouquinho, sempre Deus tem uma mensagem para o seu povo e cada pessoa que vai trazer a mensagem só precisa descobrir aquilo que Deus quer falar. Então, o meu papel aqui não está tanto em saber o que a Bíblia fala, mas em aquilo que Deus quer falar para vocês. Então, eu sempre faço isso. Seja no Pio Décimo, qualquer lugar que eu tenha que dar um estudo, eu sempre medito e penso. E Deus me falou que vocês estão de mudança. Na verdade, o Adelar falou antes de Deus, né? Ele foi fofoqueiro. Mas eu sei que vocês estão de mudança. E eu fiquei pensando, então, o que Deus teria para dizer para vocês sobre mudar. Eu fiquei pensando no meu relacionamento com a minha esposa. E se nós mudássemos para uma casa nova, diferente, enfim, em outro local, será que eu iria? Será que não iria? Como é que seria? Como é que não seria? E com certeza eu acho que se fosse uma convicção de Deus, eu iria. Não porque a casa seria melhor, não porque a casa seria maior, não porque seria mais divertido, ou porque de repente seria num bairro melhor de Caxias, mas eu iria porque eu tenho uma conexão com minha esposa tamanha de que aonde ela for, também irei eu. E aí eu fiquei pensando, então, quando uma igreja muda de local, por que ir junto? Né? Por que não ficar? Eu lembro que uma vez eu estava no Pio Décimo, algum tempo atrás, e um casal veio visitar a Aliança Pio Décimo, e no final eu pude cumprimentá-los e eles me disseram assim, nós éramos da Aliança Pio Décimo, mas nós saímos porque abriu uma igreja perto do nosso bairro. Faz sentido a pergunta, a colocação deles? Faz sentido, mas não faz sentido. Faz sentido porque do ponto de vista humano, eu tenho uma igreja perto, então é melhor eu ir a pé, gastar menos. Faz sentido do ponto de vista humano. Eu gasto menos combustível, eu gasto uma passagem de ônibus a menos, é mais econômico, eu consigo levar minha família, imagina pagar a passagem para 4 pessoas de ônibus, é mais considerável, ou pegar um carro, né, com a gasolina R$1.000 o litro, que está aqui na Serra, né? Faz sentido eu estar mais próximo. Ao mesmo tempo, não faz sentido se eu entendo o que realmente Deus quer como igreja. Então, entre o cômodo e o correto, a gente precisa decidir escolher. Então, por que irei eu lá para o bairro São Roque? Talvez vocês estejam se perguntando, por que eu vou lá para o bairro São Roque? Talvez alguns dizem, porque eu já moro lá, né? Mas a ideia é porque a igreja vai. E quando eu digo igreja, eu não falo de um prédio que agora está lá instalado. Mas as pessoas que têm comunhão comigo, uma vida íntima comigo, estão indo para lá. E faz parte de igreja nós congregarmos juntos. Então, por isso, eu saio do bairro Cruzeiro, lá em Caxias do Sul, e vou até o bairro Pio Décimo, porque minha congregação é lá. Né? Já estou lá há 8 anos. Ali estão as pessoas com as quais eu estou crescendo. Eu estou andando com elas. Elas estão trabalhando na minha vida, eu estou trabalhando na vida delas, e nós temos crescido aos trancos e barrancos. Temos crescido na direção de Cristo. E até cogitou-se numa época de talvez o Pio Décimo reformava ou saía, e aí eu fiquei pensando, não importa onde esse pessoal for se reunir. Daqui a pouco vão lá para o Parque dos Macaquinhos e eu vou estar lá com eles, porque eles são minha igreja. Então hoje, o que Deus pediu para eu falar para vocês tem a ver um pouco sobre isso, mas eu quero começar com um texto que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Já avisei o Roger, ele tem que ser rápido nos dedinhos, mas vocês também. Hoje nós vamos passear, vai ser uma daquelas mensagens em que eu passeio por vários livros da Bíblia. Né? Às vezes eu gosto de parar em algumas passagens, aí a gente só pega, abre uma vez e olha de novo. Hoje a gente vai trabalhar com algumas mensagens, tá? Então, o primeiro versículo está em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Você chegou lá, abra aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui. Então diz assim, nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Essa é a mensagem que eu tenho a dizer para você.
No Novo Testamento, Paulo aqui afirma isso de forma muito simples e forte, mas nós vamos olhar em todo o Novo Testamento essa mesma linha, que nós temos a mais forte ligação que nós podemos ter. O Novo Testamento mostra que em Cristo, não importa a nossa classe social, que era uma coisa que na época de Cristo dividia as pessoas, até hoje é. Você tem o clube classe A, o clube classe B, o clube classe C, mas em Cristo não importa a nossa classe social. Também não importa o nosso temperamento, também não importa a nossa cultura, não importa a nossa etnia, não importa a nossa história de vida, que em geral são fatores que nos distinguem, nos fazem ser únicos ou nos fazem ser identificados com um grupo específico. Em Cristo não importa nenhuma dessas coisas. O cristão agora, ele tem uma nova identidade transformada de uma forma muito profunda. Então não importa se a minha congregação se reúne em Caxias do Sul, em Farroupilha, em Bento Gonçalves ou em Veranópolis. Importa é que em Cristo agora eu tenho uma união com essas pessoas que é muito mais forte do que qualquer traço que eu possa ter. Então o Cristo rompe as barreiras sociais, Cristo rompe as barreiras culturais, Cristo rompe as barreiras mentais. E isso nos torna únicos nele. Então todo cristão agora, ele foi transformado por Cristo para quê? Para uma peregrinação em direção ao mesmo horizonte. Todo cristão foi transformado agora na sua mais íntima concepção do seu ser e está agora caminhando em direção a um horizonte único. E o fato de todos nós, não importa qual é a nossa cultura, qual é a nossa classe social, qual é a nossa personalidade, estamos todos andando para a mesma direção. Isso nos faz um só povo. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso nos torna um só povo. Estamos peregrinando agora, transformados em novas criaturas, para andar em direção ao Pai. Nós somos então inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, e essa igreja agora então é a nossa principal ligação. Paulo vai falar muito sobre estarmos ligados, estarmos unidos, andarmos na mesma direção, fazermos todo o esforço para não quebrarmos aquela união que Cristo já comprou na cruz. Então nós estamos juntos, ajudando uns aos outros a crescer, nós estamos ajudando uns aos outros a crescer, nós estamos ajudando uns aos outros a ministrar para o mundo que não conhece Cristo. E isso é igreja, isso nos torna únicos. Sabe como é que eu chamo esse processo de estarmos juntos, andando para o mesmo horizonte, ajudando uns aos outros a crescer e a ministrar ao mundo? Eu chamo isso de discipulado. E esse é um valor que vocês têm. Todos nós agora estamos no processo de discípulos, andando junto uns aos outros para chegarmos a ser parecidos com Cristo. Esse é o processo de discipulado. Então nós, como igreja, nós temos uma ligação forte que nos torna um só. Essa parceria é o discipulado. Quando eu olho para discipulado, eu vejo que o discipulado ele tem dois focos. O primeiro é o foco da transparência. E o segundo é o foco da constância. O discipulado ele precisa ser transparente, mas ele precisa ser constante. Se ele não é transparente, ele não é discipulado. Ele é brincar de cristianismo. Assim como eu brincava de ser policial com um revólver de plástico aqui na cintura, quando deixavam crianças, guris, brincar de revólver ainda. Hoje em dia não pode mais, só pode brincar com rosa e margarida. Na minha época a gente podia ter uma réplica de uma arma e levar isso para fora e se achar o Billy the Kid, né? E eu brincava de ser policial, sem sofrer os riscos de ser um policial. Eu brincava com bandidos imaginários e atirava neles e eles nunca acertavam em mim. Eu era um fantástico policial, na imaginação. Às vezes eu acho que a gente faz o cristianismo exatamente como eu brincando de ser policial. A gente é um baita cristão.
a gente derrota Satanás, a gente evangeliza, a gente estuda a Bíblia, mas só de brincadeira. Na nossa imaginação, somos grandes cristãos, mas na prática, não tanto. Então, esse processo de discipulado, ele precisa ser transparente, porque caso o processo de discipulado não for transparente, ele é uma brincadeira. E ele precisa ser constante, por quê? Porque a gente está num processo de crescimento que não termina. Aquele que começou a boa obra em vocês, só vai terminá-la no dia de Cristo. Então, se nós pararmos em algum ponto no meio do caminho, nós não chegaremos aonde Cristo quer que a gente vá. Então, o processo de discipulado requer transparência, assim como requer constância. Eu quero que você agora olhe para mim e me acompanhe na parte da transparência. Como deve ser transparente, então, o discipulado? E agora começa a nossa ginástica da Bíblia. Vá lá e abra no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. E o Roger faz a trapaça dele botando para vocês ali, né? Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Por que eu escolhi esse versículo para transparência? Primeira coisa, Tiago aqui não diz assim: bom, gente, olha, é o seguinte, se de repente, talvez, quem sabe, houver pecado, confessa. Ele não parte do princípio do se houver. Ele parte do princípio, confessem logo, sei que vocês têm. Por que a gente fica brincando de ser cristão perfeito? Todos nós temos pecados, todos nós temos erros, mas parece que nós somos assim, experts em criar uma aura de que nós não temos pecado. Que alguém para me visitar, eu tenho que estar com a casa bonita, perfeita, bem com a minha esposa, e os meus filhos têm que estar com o banho tomado, pronto para o banho, e não podem fazer muito abadar. Mas no fundo a gente sabe como é que é. A gente sabe que nem sempre a casa está perfeita, nem sempre o casal está na melhor das harmonias, nem sempre os filhos estão obedientes, queridos, senteados, penteadinhos, né? A gente sabe que não é assim. Confessem os pecados e orem uns pelos outros. Confessem os seus pecados e comprometam-se com as dificuldades uns dos outros. Comprometam-se com os problemas uns dos outros. Por isso nós precisamos ser transparentes, porque como é que o outro vai orar por aquilo que ele precisa para mim, se ele não sabe que eu estou assim? Se ele não sabe da minha dificuldade, se ele não sabe como é que está lá em casa, se ele não sabe como é que estão as coisas comigo, se ele não sabe como está meu coração. Então, primeira parte do discipulado transparente é que ele confessa seus pecados e as pessoas ao nosso redor se comprometem em entrar na brecha junto. Como é que nós estamos nessa área? Como é que nós estamos aqui? Mas tem mais. Volte agora algumas páginas e vá para Romanos, capítulo 15. Final do livro de Romanos, capítulo 15, versículo 14. Chegou lá? Então, Romanos, capítulo 15, versículo 14, Paulo fala assim: meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Paulo está escrevendo essa carta e ele ainda não conhece essa igreja de Romanos. Ele não sabe como é que é essa igreja. Ele não viajou lá para saber, ele está escrevendo antes de chegar. Mas quase no fim da sua carta, ele vai escrever isso para esses romanos, dizendo assim: vocês têm tudo que é necessário se vocês têm o Espírito Santo. Então agora eu quero encorajar vocês a darem permissão para que vocês ministrem um na vida dos outros. Paulo está falando aqui para uma igreja que não tem um pastor de tempo integral. Paulo está falando aqui para uma igreja que ninguém sabe quem formou. Há um mito por aí dizendo que a igreja romana foi fundada por Paulo e Pedro. Não foi. Eles chegaram lá muito depois. Pedro foi o primeiro bispo de Roma, que é o Papa, só nos livros deles.
Quem montou essa igreja nós não sabemos, provavelmente foi uma pessoa pobre, um mercador que ouviu de Jesus em algum lugar ali na Palestina ou na região da Grécia, fazendo suas entregas ou o seu comércio, falou para talvez a sua família que morasse lá ou algum amigo que estivesse lá, que começou a falar para outras pessoas. E o evangelho começa a crescer em Roma por meio de escravos e trabalhadores simples e humildes. Só foi alcançar a nobreza romana quando Constantino se converteu. Se é que ele se converteu. Mas quando ele permitiu que a igreja cristã se tornasse oficial no Império Romano. Antes disso, a igreja crescia pela ralé. E olha o que Paulo escreve para essa ralé. Ele diz, vocês, sim, vocês. Estou plenamente convencido de que estão cheios de bondade, conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Quando foi que você deixou alguém ministrar na tua vida? Quando foi que você permitiu que algum outro cristão, e eu não estou falando assim, não, tem que ser o super cristão, tem que ser aquele cara lá. Não. Quando foi a última vez que você deixou alguém que está sentado do teu lado em algum desses bancos, por mais humilde que seja, ministrar na tua vida? Te falar alguma coisa sobre Deus, e você parou para ouvir o que ela tem a dizer. Porque o que ela está falando faz parte do que Deus quer ensinar para ti. Não, mas a gente quer ouvir o evangelho do super guru. Aquele é que tem que falar. Se ele não falar, eu não ouço mais ninguém. E Paulo está dizendo, não é assim. Vocês são capazes de ensinar. Vocês são capazes de ministrar uns aos outros. Também agora vem a pergunta. Quando foi a última vez que eu levantei propositalmente e fui até alguém para ministrar na vida dela? Não, isso aí é coisa do líder de célula. Isso aí é coisa da liderança. A liderança é que tem que confrontar. Eu vou deixar ela viver desse jeito aí. E aí nós vamos tendo uma igreja desunida. Nós vamos tendo uma igreja que cresce em desunião. Não faz sentido sermos um corpo só, porque não aprendemos a ser ministrados e ministrar na vida uns dos outros. Parece que para fazer isso tem que ter algum título, alguma coisa assim. Deixe que as pessoas mais humildes dessa comunidade te confrontem. Não importa o cargo que você exerça. Escuta o que elas têm a te dizer. Pode ser certo, pode não ser certo. Se não for certo, você vai ficar aliviado e dizer, ufa, não, ele está errado, eu vou explicar melhor para ele, ele vai entender. E foi tudo bem. Se ele está certo, você precisa corrigir tua vida. E corrija no menor tempo possível, porque aí vai ficar tudo bem. Isso é discipulado. Discipulado transparente, então, é confissão de pecado, permitir que outros ministrem na minha vida, mas tem mais. Gálatas, vá para o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Chegaram lá? Gálatas, capítulo 6, versículo 1 diz assim, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Encorajem uns aos outros para abandonar os pecados. Alguns de nós serão dominados pelos pecados. Alguns de nós serão enredados e não conseguirão sair sozinhos. Aí cabe a nós todos. Aqui Paulo está falando aos cidadãos da igreja da Galácia, das igrejas da região da Galácia. Então é todos. Irmãos, se alguém for vencido, por favor, sejam mansos, mas sejam mansos usando a verdade. Essa eu acho que é a coisa mais difícil para nós cristãos, sermos mansos usando a verdade. Hoje parece que ser manso significa, não vou falar, eu vou deixar assim. Eu estou vendo o cara fazer aquela coisa errada, mas se eu falar ele vai ficar chateado, se eu falar, então eu não falo, aí eu sou omisso. Ao mesmo tempo, algumas pessoas gostam de chegar lá e dizer, não, tá fazendo isso, vou dar-lhe uma marretada que ele vai ver como é que a coisa funciona. Também foi errado. Nós precisamos ser mansos, mas ao mesmo tempo nós somos mansos usando a verdade. Foi isso que Jesus fez. Jesus disse, aprendam de mim, pois sou manso, mas Jesus nunca deixou de falar a verdade, mesmo que para isso ele precisasse ser franco com a pessoa. E alguém vinha e dizia, Jesus, eu vou te seguir. Jesus diz, O Filho do Homem não tem aonde colocar, aonde repousar a cabeça. Você é uma pessoa que dá muito valor ao teu conforto pessoal, então você não vai me seguir. Jesus, eu te sigo, mas antes espera eu enterrar meus pais. Jesus diz,
Isso aí é mais uma desculpa. Deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos, vem e me segue. Jesus, o que eu tenho que fazer para ganhar o céu? E Jesus diz, ora, para ganhar o céu você só tem que obedecer os mandamentos. Conhece a lei? Claro, conheço, já obedeço todos. Então só falta uma coisa. Ah, é uma coisa? Qual? Dá tudo que tu tem aos pobres. Vem e me segue. Ah, Jesus, aí não. Jesus era manso. Mas Jesus nunca faltou com a verdade. Jesus nunca foi de apaziguar a coisa. Ele era manso, mas ele era verdadeiro. Então nós precisamos ser mansos, mas verdadeiros uns com os outros. E à medida que isso acontecer, nós vamos aconselhar e encorajar as pessoas a abandonarem sim seus pecados. E nós temos que fazer isso. Não, eu vou lá para a liderança dizer, escuta, vocês não viram o que o Neville anda fazendo. Não, o Neville está andando de tal jeito. Aí eu pergunto, por que você não falou para o Neville? Só me explica isso. Não entendi. O Neville ficou surdo de uma hora para outra? Ainda assim dá para usar a linguagem dos sinais. Não espere ninguém fazer. Vá você fazer isso. Sejam corajosos. Vocês têm a verdade. E ajudem com mansidão as pessoas a abandonarem o pecado. Você não vai lá condenar aquela pessoa. Você vai apenas tirar ela do meio de um atoleiro. Só isso. Ah, você vai talvez sujar seus pés e as tuas roupas. É verdade. Já tentou tirar alguém do meio de um atoleiro? É bem provável que você saia meio sujo. Mas nada que um banho depois não resolva a tua situação. E aí depois essa pessoa pode até te agradecer no final. Mas com certeza você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Por isso que nós temos que ser transparentes. Porque se eu tenho pecado e eu confesso o meu pecado, obviamente alguém chega e vai ministrar a mim de forma verdadeira com isso. Mais um texto agora dessa área da transparência. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente sobre tudo, agora que o dia está próximo. Parece que desde a época em que o escritor de Hebreus está lá falando, parece que havia algumas pessoas que não aguentavam a verdade, que não aguentavam a transparência do cristianismo. E aí o que elas faziam? Elas se afastavam, elas saíam. Se você tem a NVI, provavelmente vai estar escrito segundo o costume de alguns. Não se afastem da forma como alguns têm feito. Afastar-se não é a opção. A opção é viver um cristianismo transparente, aonde diariamente nós nos incentivamos à prática do amor. Isso é igreja. Diariamente nós nos incentivamos à prática do amor. E isso preserva a união entre vocês. Discipulado, quando feito da forma certa, cria uma rede tão unida que é impossível de ser separada. Por quê? Porque o elo de união é Cristo. E não tem como separar. Uma das matérias mais resistentes que nós temos no planeta Terra, um dos minerais mais resistentes que nós temos é o diamante. Sabia disso? Por isso que as mulheres gostam de diamantes, são eternos, né? E aí um homem dá um diamante para uma mulher, significa o quê? Que é eterno. E que ele ficou com o bolso vazio, velho. Se o cara te deu o diamante, guarda que daqui a pouco tu vai ter que vender para conseguir pagar as contas. Vale a intenção. Mas você sabia que o diamante é feito da mesma coisa que uma das matérias menos resistentes que nós temos no mundo? O grafite. Aquele do teu lápis, aquele da lapiseira. Que aonde você raspa o grafite, ele deixa um traço. Por quê? Porque ele vai perdendo parte da sua constituição e se você gastar muito, você vai descobrir que ele tem fim, ele não é eterno. Mas os dois são feitos da mesma coisa. Sabe o que muda? O tipo de ligação das cadeias de carbono que tem entre o grafite e o diamante. Os dois são feitos de átomos de carbono. A única diferença é como esses átomos estão conectados. Isso vai fazer uma coisa ser eterna ou efêmera. A igreja de vocês vai ser tão forte quanto a união que vocês têm uns com os outros. Um casamento, ele é tão forte como a união que há entre marido e mulher. Se é uma união fraca,
esse casamento é efêmero. Se é uma união forte, esse casamento vai longe. Ontem, alguns de vocês estavam nas bodas de prata, né? E puderam entender um pouco do que faz parte de um casamento duro, sólido. Não é perfeito. Não é perfeito. Mas ele é sólido. Um diamante, ele é extremamente duro. Ele pode receber vários impactos. Ele é usado como matéria de corte, ou foi usado por muito tempo como matéria de corte. Hoje já há outros métodos, por causa da ligação que há entre suas moléculas. Então, uma igreja é tão forte quanto a ligação que há entre vocês. Vocês me dirão quão forte é a ligação entre vocês. Na medida que talvez daqui a 30, 40, 50 anos eu possa visitá-los e ver como vocês estão. Isso vai dizer se vocês eram diamantes ou grafite. Primeira parte do discipulado, ele tem que ser transparente espiritualmente. Como é que funciona essa transparência? Confissão de pecados, permitindo que outros cristãos me iniciem na minha vida, encorajando uns aos outros a abandonar o pecado e diariamente incentivar a prática do amor que vai gerar a união entre vocês. Como é que vocês estão nessa prática? Como é que vocês estão nesse lado? Eu não estou dizendo para você olhar para o vizinho e dizer como o vizinho está, mas como você está nessa prática. Mas vamos para a segunda parte, que é a parte da constância. O discipulado ele tem que ser transparente, mas ele tem que ser constante. Volte agora para um livro que você já abriu, Gálatas capítulo 6, e vamos ler o versículo 2 do capítulo 6 de Gálatas. Olha como é que funciona a constância segundo esses versículos aqui. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Como é que você está na prática de levar o fardo dos outros? Ou você está tão cansado com o teu fardo que está tentando distribuir teu fardo para outros? Mas esquece que Deus nos chamou para levarmos os fardos uns dos outros. Essa faz parte da constância. Como você tem feito isso? Como você tem cumprido levar os fardos uns dos outros? Porque se nós não tivermos feito isso, está complicado. Nós devemos fazer isso em todas as instâncias. No nosso casamento, nós ajudamos a carregar o fardo do nosso cônjuge. Como pais, nós ajudamos a carregar os fardos dos nossos filhos. Como filhos, nós ajudamos a carregar os fardos dos nossos pais. Como amigos, nós ajudamos a carregar os fardos uns dos outros. Não significa que eu tenho que resolver. É diferente, mas eu tenho que levar junto. Por isso, esses dias, um amigo meu estava passando e ele disse, olha, se eu não tiver 120 mil reais, eu vou perder minha casa. Eu disse, nossa, que fardo enorme, cara. Vamos arrumar alguém para arrumar 150 mil. Não, mas eu só preciso de 120, mas eu preciso de uns 30. Vamos levar os fardos uns dos outros, galera. Vamos levar os fardos uns dos outros, né? Tu carrega um pouquinho do meu, se tu arrumar alguém, né? Vamos orar aí para arrumar alguém que traz 150. Mas essa ideia, eu não tenho 120 mil, mas eu vou orar por ti. Vamos descobrir, vamos ver o que vai acontecer. Se tu perder a tua casa, vem morar na minha, vamos dar um jeito aí, não sei. Mas nós precisamos ter esse coração menos individualista e nós devemos olhar mais para o nosso próximo. Vá lá para 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 diz assim: portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Agora olha o 14 e o 15. Irmãos, pedirmos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procure sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Olha a constância disso. Animem, edifiquem, advirtam e ensinem. Como é que está a tua capacidade de animar as pessoas que têm estado junto contigo? Qual é a tua capacidade de edificar as pessoas que têm andado contigo? Qual é a tua capacidade de advertir as pessoas que têm andado contigo? E qual a tua capacidade de ensiná-las? Isso tudo vai mostrar se você é maduro ou não. Isso vai mostrar se você é um cristão obediente ou não. Se você é um cristão que faz parte do discipulado e não discipulado apenas é uma palavra pendurada na parede da minha igreja que eu nem sei o que é.
Para isso você precisa crescer pessoalmente. Talvez você diga, não, mas eu não tenho capacidade. Tá, encorajar, animar, até faz parte, ok. Agora, edificar, advertir, ensinar, nossa, isso eu não sei, eu preciso começar a crescer mais. Então cresça, estude, olhe, faça um comprometimento pessoal de crescer na direção de Cristo. E aí poder animar, poder edificar, poder advertir e poder ensinar as pessoas ao teu redor. Você é uma referência? As pessoas te procuram quando elas estão em algum momento de dificuldade? Como tem sido isso? Isso também vai mostrar quanto você tem realmente se comprometido em edificar a tua comunidade. Agora vá para 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Sabe o que ele está falando aqui? A igreja na Palestina estava passando por dificuldades financeiras. Alguns deles estavam precisando de dinheiro porque não estavam conseguindo subsistir onde estavam. E aí Paulo os incentiva a completarem uma doação para que ele levasse para aquela igreja, ou que fosse enviada para aquela igreja. E aí ele diz, quando vocês abrirem o bolso de vocês, eles glorificarão o Pai de vocês que está nos céus. Significa estar atento àqueles que necessitam. Como é que está? Você está atento àqueles que necessitam? Eu sei que hoje a gente vive num momento evangélico brasileiro muito complicado. Existem 2 tipos de igreja. Os que pedem dinheiro e são assolados pelo povo, e é verdade. Nós temos que ser sinceros e admitir. Tem muita gente por aí pedindo dinheiro que não é para o reino de Deus, é para o reino das pessoas aí. E também tem aquelas igrejas que têm medo de pedir, porque se eu pedir, vão me comparar com aquele cara lá. Mas eu acho que a igreja não tem que pedir. Por quê? Porque eu colocar a mão no meu bolso em favor dos necessitados ou de alguma necessidade que a minha comunidade tem, parte da maturidade do meu cristianismo. Eu acho que a gente não tem que ficar pedindo mesmo. Ao mesmo tempo, quem resiste em dar, está pecando tanto quanto. Essa é a questão. Então, quão desapegado você tem sido do teu dinheiro para ajudar aqueles que são necessitados? Ou para ajudar as necessidades da tua comunidade? Isso vai demonstrar a tua maturidade também. Não só se você sabe quantos versículos decor, mas quanto você pega desse dinheiro. Simone, nós temos um orçamento. Na verdade, ela briga comigo porque aquilo não é um orçamento. E eu concordo com ela. A Simone é uma das pessoas mais organizadas que eu já conheci no mundo. Além dela, eu só vejo Jesus. Porque, nossa, velho, ninguém é tão organizado quanto aquele bicho lá. Meu Deus do céu. Ao mesmo tempo, Deus uniu ela com o mais... deixa assim, vamos lá. E aí, então, isso gera uns conflitos legais. Mas isso gera uns conflitos, assim, muito legais entre nós. Legais para quem assiste. Né? Dá até para dizer, ó, eu aposto na Simone, eu aposto no Edgar. Bim, bim. E aí rola o fight. Né? Eu já falei para vocês, no início do casamento, Simone e eu discutíamos um monte. Hoje a gente se acerta. Esses dias ela me acertou uma frigideirada, eu acertei uma cadeirada nela. Mira ficou boa depois de alguns anos de casamento. Mas a ideia é exatamente essa. Ela é muito organizada, eu sou desorganizado, então ela me puxa para a organização, eu tento puxar ela para a desorganização. Hoje ela aceitou que nós arrumássemos a cama só ao meio-dia, pudéssemos levantar, tomar um café junto e tal. Ela conseguiu aguentar a cama desarrumada até o meio-dia, mas aí depois ela foi lá e arrumou. Para vocês verem, eu nunca arrumaria minha cama, né? Mas tudo bem. Então é legal ter os dois, tá? É legal ter os dois, senão a minha casa seria um chiqueiro se eu morasse sozinho, né? Então precisa... Mas a questão é, nós sempre anotamos todos os gastos, por isso ela diz que não é orçamento. Ela diz orçamento é aquilo que você diz assim, ó, vou separar o dinheiro do meu mês e vou fazer isso. A gente só anota. Mas uma das coisas que a gente gosta de ver lá é o quanto a gente contribui. Porque contribuição e generosidade é um valor que Simone e eu temos declarado. Agora, ele só se torna operante quando eu olho lá na minha declaração, ó, fulano precisou de uma cesta básica e nós compramos e doamos. Legal. Nossa doação espontânea para a Aliança Pio X está lá anotada também. Tal casal de missionários levantou uma necessidade e nós fomos lá e contribuímos com o que nós conseguimos. Isso mostra a maturidade espiritual. Se no teu orçamento ou na tua anotação de gastos, chame como quiser, não tem esse tipo de coisa, eu acho que como cristãos nós precisamos rever algumas coisas.
Porque se eu estou usando para mim, única e exclusivamente para mim, tudo que Deus tem me dado, e eu não tenho repartido com os outros, ele pede que assim como a fé, eu também precise manifestar o meu amor para o próximo, também doando e vendo. Quando foi a última vez que você ajudou alguém espontaneamente por uma necessidade que ela tinha e você não cobrou por isso, não saiu tocando trombetas por isso, mas disse, puxa, eu fiz isso porque Deus pediu. Generosidade faz parte do discipulado também. Romanos, capítulo 12, versículos 3 em diante. O pessoal sabe o 1 e 2 de cor, mas olha que interessante o 3 em diante. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Então eu não pertenço a mim, eu não posso fazer o que me dá na telha, eu não posso fazer o que eu quero. Não, Paulo está dizendo que nós pertencemos uns aos outros. Mas antes ele pede para que a gente tenha um conceito equilibrado de nós mesmos. Eu chamo isso de nos livrarmos da síndrome do argentino. Tem algum argentino aqui hoje? Ufa, ainda bem. Né? Lá na Aliança Centro tem 2, eu adoro contar essa piada lá para eles. Né? Diz que um bom negócio que você faria é se você pudesse comprar um argentino pelo que ele realmente vale, mas vendesse ele por aquilo que ele acha que vale. Diz que esse é o melhor negócio que alguém pode fazer na vida. Comprar um argentino pelo que ele vale e vendê-lo por que ele acha que vale. Nós temos a síndrome do argentino em nós mesmos. E aí Paulo diz, ninguém se ache melhor do que é. Antes compreenda que são partes diferentes do mesmo corpo. Por isso, agora, vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês pertencem ao corpo. A minha mão tem uma função diferente da do meu pé. Mas a minha mão, independente, se ela quiser viver sozinha, não vai ter jeito. Ela vai ser uma coisa necrosada e vai ser uma aberração. Se vocês chegarem ali na frente e verem uma mão se arrastando para entrar aqui, pega o martelo e vamos dar um jeito nessa mão aí. Vai ser uma aberração. Mas ela, conectada ao meu corpo, ela harmoniza e ajuda a fazer com que todo o meu corpo funcione bem, inclusive trazendo comida para a minha boca, e aí eu degusto, a língua sente o gosto, eu mastigo e digo, nossa, que maravilha, e a mão logo vai, mas ela não sentiu o gosto de nada, mas ela logo já vai pegar mais um pedaço, né? Gordinha assim, né? A língua sentiu, nem terminou de engolir, já está com o outro na mão. É assim mesmo. A mão não sentiu nada, mas ela já foi buscar. Opa, tu gostou? Que legal, então eu estou aqui com mais um esperando. E aí vai para o esôfago, estômago, intestino, se transforma em energia. O que não se transforma em energia vai ser descartado. Mas aquilo se transforma em energia, vai para cada célula do meu corpo e faz com que todo ele funcione de forma perfeita. Então a mão não pode se achar lá grandes coisas. Afinal de contas, ela sozinha não vale nada, mas o meu corpo precisa muito da minha mão. Tanto que quando eu não tenho mão, a gente sofre e padece pela falta daquele membro, ou uma perna, ou alguma parte do nosso corpo. Então Paulo está dizendo assim, não se achem demais não. Vai devagar. Você é apenas uma parte diferente de um corpo cujo cabeça é Cristo. Ele não fala aqui agora, mas ele vai falar depois. O cabeça é Cristo. Você é apenas uma parte desse corpo, então não fica se achando. Apenas faça bem o teu trabalho. Apenas faça bem o teu trabalho. Vamos encerrar em Colossenses, o livro que nós começamos. Capítulo 13, o capítulo que nós começamos, mas não no 11, no versículo 16. Todo mundo chegou lá? Então diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Esse é o resultado de um discipulado bem feito. Esse é o resultado de um grupo de pessoas andando para o mesmo horizonte juntos. Eles estão caminhando para chegarem juntos
aonde Cristo os estabeleceu para chegarem. Esse é o resultado de uma igreja saudável. Em uma igreja saudável, a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preenche a sua vida. Como é que está essa parte para você? Você tem ministrado a outras pessoas? Você tem vivido a tua vida a partir de uma alma satisfeita em Cristo? Porque se não for assim, gente, nós estamos brincando de ser cristãos. O discipulado verdadeiro só acontece com uma alma plenamente satisfeita em Cristo, e à medida que isso acontece, eu me alegro com os irmãos que estão ao meu redor e faço um pacto de andar junto com eles. Por isso, eu consigo ter uma igreja saudável, um casamento saudável, um relacionamento pai e filho saudável. Porque eu ministro a essas pessoas a partir de uma alma satisfeita. Então, o discipulado, pessoal, vai muito além de nós irmos ao cinema ou de gostarmos das mesmas coisas. Discipulado é a união profunda que se desenvolve à medida que duas pessoas seguem o mesmo caminho. Por que o meu casamento ainda persiste? Porque Simone e eu sabemos que cada um de nós está sendo usado por Deus para ser tanto uma testemunha quanto um agente da ação dele nas nossas vidas. Por isso ela é preciosa para mim. E eu espero que eu seja precioso para ela, mas não posso falar por ela. Mas por isso ela é preciosa para mim. E por isso estamos andando juntos. E por isso acho que nos tornamos cada vez mais fortes e com uma ligação muito forte. E eu espero que seja muito mais parecida com um diamante do que com um grafite. O auxílio em meio aos perigos da jornada, Deus supriu por meio das pessoas que estão ao teu redor. Essas pessoas que estão aqui são aquelas que vão te ajudar quando você estiver em um momento de dificuldade, quando você gritar por socorro. As primeiras mãos que vão surgir serão as delas. Isso é importante. Nós estarmos presentes, nós estarmos juntos. Discipulado, então, ele é uma conexão profunda, baseada no amor e na verdade que Cristo nos deu. E o objetivo do discipulado é nos ajudarmos a aproximar-nos do alvo, que é sermos parecidos com Cristo. Vocês não estarão mais aqui reunidos quando eu voltar a encontrar vocês. Isso eu sei. Vocês vão estar num local novo, mas eu espero que eu os encontre conectados de uma forma mais concreta, de uma forma mais íntima, de uma forma mais plena. E não vai importar onde nós nos encontrarmos. O que vai importar é aquilo que Cristo fez para que vocês fossem um só. Então, a Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, vocês têm uma nova etapa para a vida de vocês. Mas eu quero que vocês vivam essa mesma nova etapa, baseados na união que Cristo deu para vocês. Para que vocês sejam um pedaço de Cristo que a cidade de Bento Gonçalves observa, vê, entende e, quem sabe, uma parte da cidade de Bento Gonçalves possa também se aproximar de Cristo por meio da vida de vocês e da união de vocês. Vivam esse discipulado. Vamos orar? Deus, nós agradecemos a Ti porque Tu nos permite andarmos, crescermos e nos desenvolvermos na Tua direção. Obrigado, Pai, porque o Teu amor nos torna únicos. O Teu amor quebra todas as barreiras que poderiam nos separar e nos faz ser um só corpo. Um só corpo que se ajuda, um só corpo que se admoesta, um só corpo que ensina, um só corpo que ajuda a crescer. Obrigado, Pai, porque cada um desses aqui entendem isso e estão aqui por isso. E que Tu estejas conduzindo essa igreja cada vez mais de forma saudável, para que eles possam continuar sendo o corpo de Cristo que Tu tens levantado aqui. Não o único corpo de Cristo, porque nós sabemos que há outras igrejas, mas uma parte desse corpo de Cristo. E que eles possam demonstrar Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia todos os dias. Que eles levem discipulado a sério. E não apenas como uma palavra que está lá pregado naquela parede. Mas levem realmente a sério o que é ser um discípulo e o que é discipular. Para que a Tua igreja cresça. E para que a Tua glória seja manifesta por meio deles. Amém.